Oi Brasil, como estão as coisas? Hoje eu estou tendo a oportunidade de entrevistar o vereador Fabiano Guimarães, né? E você é atuante na área de economia, né? É graduado em economia e pós-graduado em gerente de cidades, né? E tem uma experiência enorme nessa área. Atualmente, o que mais se tem comentado é referente à crise econômica financeira. O que você indica para melhorar esse cenário? Olha, a receita do município ela é dada, né, com a previsão orçamentária. O que pode ser feito é gerir melhor os recursos, né, os ativos da prefeitura. O que eu sempre defendo é que seja feita uma reforma administrativa de verdade. Há décadas, seções, divisões, departamentos, diretorias, secretarias, órgãos de administração indireta, cargos foram criados décadas atrás e permanecem os mesmos, né? Então é preciso fazer um esforço muito grande de otimização dessa máquina toda, que envolve tanto estrutura de equipamentos, maquinário, tecnologia e gente, que é o principal ativo da prefeitura, né? Pessoas. Remanejar essas pessoas, extinguir inúmeros departamentos, fundir um departamento com o outro, extinguir cargos que são desnecessários e criar em alguns momentos onde falta efetivo, por exemplo, nas escolas que não tem suporte administrativo, boa parte delas nas SEIs e nas EMEIs, né? Tem que ficar pegando às vezes um porteiro para fazer serviço da secretaria, sendo que você às vezes tem funcionário de sobra em outros locais menos aproveitados. Então essa reforma administrativa, ou seja, usar melhor o dinheiro que já existe para a gente poder fornecer um serviço de melhor qualidade para o cidadão. O recurso sempre vai ser problema, né, numa situação de crise financeira do Brasil, mas gerenciando os ativos dessa forma, como eu falei, a gente consegue entregar mais qualidade com o mesmo dinheiro que a gente tem, né, e ter responsabilidade fiscal sempre, né. Aí a gente consegue porque a cidade gera muito caixa, a cidade é rica, gera muito caixa. Administrando bem, não teremos problema. O que você pensa sobre a reforma administrativa? Tá, bom, como eu disse, a reforma administrativa ela é fundamental para a gente entregar um serviço de melhor qualidade com a estrutura que a cidade já tem, né? Então, assim, é uma cidade que tem quase 10 mil servidores, né? Contando direto e indireto. Você tem uma situação tecnológica defasada que está sendo agora mexida a atual gestão tem trabalhado nisso, de integrar sistemas, de investir em tecnologia, mas essa reforma administrativa você passa por toda uma mobilização das equipes da prefeitura para que todo mundo entenda o mapeamento de competências, onde estão as competências da prefeitura, para você poder cobrar, estabelecer critérios de avaliação de desempenho, entregar resultado para que os servidores conheçam as metas, conheçam o que é qualidade, prazo, digitalizar a prefeitura inteira. Existe a questão do centro administrativo que eu defendo, que eu acho que vai maximizar também essa capacidade de integrar os serviços da prefeitura, trazendo economia e transparência, né? Então, isso que é reforma administrativa, você fazer uma grande mobilização dos servidores públicos para com eles, não é uma reforma que vem de cima para baixo, juntamente com eles, assim como a gente tem feito aqui na Câmara aos poucos, né, ao longo desses anos e agora cada vez mais intensamente, juntamente com eles definir como a gente consegue entregar um serviço de melhor qualidade para o cidadão. Como surgiu a CPT, Comissão Permanente de Transparência? A Comissão de Transparência foi o seguinte: a gente, né, foi eleito, né, primeiro mandato meu aqui na Câmara, e havia uma demanda brutal da sociedade de Ribeirão Preto por alguma coisa a ser feita nessa cidade, porque a gente passou por um momento que a prefeita foi presa, 9 vereadores afastados, um está preso, né, um foi preso, e a gente não podia fazer diferente, a não ser dar um banho de transparência dentro da própria Câmara. Como que a gente vai ter moral para fiscalizar o Poder Executivo, que é a nossa grande missão, né? Fiscalizar os recursos da Prefeitura, que é onde realmente está o dinheiro, né? Mas se a gente não faz a lição de casa, né? Nós não seríamos capazes de fazer o nosso serviço se a gente não tivesse esse capital político, se nós não fôssemos transparentes. Então, desde o primeiro, fui eleito em outubro, né?
Outubro eu já estava fazendo reunião sobre como a gente fazer esse processo aqui na Câmara. Então, primeira coisa, eu trouxe parceiros da FEA, da USP, onde eu estudei, os sindicatos contabilistas, o Observatório Social. A gente mapeou a Câmara, todos os gargalos, para dizer, olha, o que é ser transparente no almoxarifado, no processo administrativo, processo legislativo, integração administrativa e financeira, tudo isso, né? Folha de pagamento, RH, o que precisa? E expressamos isso no papel, cada vírgula, dizendo, ó, se fizer isso, luzinha verde. Então, a gente é transparente nesse quesito. Então, a gente estabeleceu diversos quesitos e vamos, ao longo desse tempo, tentando implantar. Recebemos a nota do ENCLA aí, máxima, né, de 3 para 10, foi muito bacana também, mas a gente pode ir muito mais além e nós iremos, né? Tivemos um problema na questão do sistema, que não atende essas ações de transparência, são 28, mas a gente está lutando para que o sistema atenda essas exigências da Comissão de Transparência, né? Então a comissão foi fundada por todos os vereadores, eu fui presidente na primeira gestão, na segunda eu fui para a mesa diretora, não podia estar na mesa, mas eu tive a felicidade de ter um grande vereador na presidência, que é o vereador Luciano Mega, que esse ano continua na presidência e eu vou para a vice-presidência para ajudar nos trabalhos. E quais as realizações da Comissão Permanente de Transparência? Nós criamos uma série de indicadores, 28 indicadores. Esse foi o grande papel da Comissão Permanente de Transparência, o mais trabalhoso, né? E implantá-lo, que é o que a gente vem sendo feito até agora, né? Nossa prioridade tem sido a Câmara, porque a Câmara, em um mandato, é relativamente, não diria que é pouco tempo, mas é o tempo necessário para você fazer todas as mudanças que que podem transformar a Câmara na instituição, como a gente lançou o desafio, mais transparente do país, né? Então, acaba sendo a prioridade dela a própria Câmara Municipal. Mas, com o passar do tempo, a gente tem introduzido na Comissão de Transparência assuntos de transparência que diz respeito ao Poder Executivo, que é fundamental e é o grande papel nosso. Nosso papel da Comissão de Transparência é entender como cobrar do Executivo transparência, né? Fizemos um trabalho também de implantação dos indicadores de acompanhamento das metas do governo, né? Isso passa pela transparência, e uma série de outros projetos de transparência do Executivo. Vai agora, semana que vem, ser votado, por exemplo, da transparência das notas fiscais da Prefeitura. Projeto meu com o Luciano Mega também, presidente da Comissão de Transparência. Enfim, tem vários, mas eu tenho sempre que dizer que na 17ª legislatura, nosso grande foco e o nosso grande trabalho é transformar essa casa na casa mais transparente do Brasil. E acaba sendo essa o grande trabalho da Comissão de Transparência nessa legislatura, 17ª legislatura que a gente está. Por que Ribeirão Preto não atrai indústrias? Essa é uma grande lenda, né? Um mito de Ribeirão Preto, que quando eu ouço alguém falar isso, eu fui gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo por mais de 10 anos, né? Fui delegado do Conselho Regional de Economia por 2 mandatos. Então, assim, minha vida foi ficar dentro de fábrica em Ribeirão Preto, foi ouvir problema do setor produtivo, do setor industrial e do setor fornecedor, toda a cadeia que gira em torno da indústria, de comércio exterior, né, de serviços, prestação de serviços. Ribeirão Preto fala assim, a gente não atrai indústria porque nossa vocação é serviço. Ora, isso é a maior mentira que existe na face da terra. Ribeirão Preto tem comércio, tem serviço forte. A região tem um parque produtivo forte, mas Ribeirão Preto pode e deve atrair grandes elos da cadeia produtiva internacional. Podemos atrair grandes montadoras para Ribeirão, grandes indústrias para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem capital financeiro, tem logística, tem trabalhador qualificado, tem capital humano, tem grandes universidades, tem uma qualidade de vida invejável. Qualquer executivo do mundo quer morar em Ribeirão Preto. A gente só não atrai porque Ribeirão Preto não faz o básico, estruturar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico de verdade, né? Não uma secretaria com 2 membros, sem estrutura, sem apoio, sem respaldo. Tem que ter uma secretaria como Jundiaí, por exemplo. Nós pegamos aqui, convidamos o secretário
de turismo, né, para ir com a gente, que é o mais próximo, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fomos para Jundiaí, fomos para Sorocaba, fomos na Invest SP, fomos em Atibaia, o Brazilian Business Park, que é um condomínio industrial, que tem gente ali que pensa muito em como sempre atrair indústrias, mas até hoje não foi feito em Ribeirão Preto. Espero, nessa gestão, não sei se vai dar tempo, né, já passou mais de 2 anos, talvez numa próxima gestão a gente consiga implantar uma secretaria engajada com as entidades da sociedade civil organizada. E não é uma secretaria que dá para fazer politicagem, é uma secretaria que só funciona se você sabe, né? Só funciona se você consegue engajar o setor produtivo. Com 2 pilares, um grande pilar que é vender Ribeirão, atrair indústrias para a cidade, fazer contato com as embaixadas, com as associações de comércio e de serviços no Brasil. E o outro grande pilar, que é ajudar quem já está em Ribeirão Preto, quem já investe aqui, que tem que fazer uma romaria todo dia, que precisa resolver um problema no DAERP, na Transerp, no planejamento, no meio ambiente. Não tem uma secretaria que ajude esse empresário que já está aqui. Então são esses 2 pilares. Fazendo essa lição de casa básica, te garanto que a gente vai começar a atrair médias e grandes plantas industriais para Ribeirão Preto, que é o sonho de todo ribeirão pretano. Na região, nós sempre ouvimos falar em grandes investimentos industriais. Por que em Ribeirão nós não ouvimos? Exatamente por isso que eu acabei de falar. Barretos acabou de levar 400 milhões de dólares, nem de reais, numa planta de produção de energia fotovoltaica, né? Típico, quando fala que em Ribeirão não tem que atrair indústria, porque se for para atrair é uma indústria especial, ligada à nova indústria 4.0. Tá aí um grande exemplo, né? Uma indústria de energia limpa. Por que não veio para Ribeirão Preto? Estou falando de uma fundição que o pessoal, até as próprias fundições já não poluem mais, porque o controle ambiental é muito forte hoje. O setor industrial é aqueles que mais têm regulamentação em cima deles, né? Mas vamos por outro lado, né? Por que não traz? Por que essa foi para Barretos, não veio para Ribeirão Preto? Porque lá eles fizeram um melhor trabalho. Fiquei sabendo outro dia de um empresário daqui, que um grupo chinês queria ser sócio, mas não encontrou respaldo nenhum aqui na prefeitura, não tem com quem conversar. O prefeito de Uberaba pôs a turma no avião, levaram ele, o pessoal foi para o aeroporto junto, lá para São Paulo, já resolveram, já estão indo para Uberaba, né? Esse tipo de coisa, gente que vai até o fim, né? Comprometido com essa questão. Então tem que ser gente que tem isso no DNA, né? Uma secretaria dessa tem que ser formada por esse tipo de gente, por essa equipe, por essa estrutura, e um prefeito comprometido com a decisão. Quero industrializar Ribeirão Preto com grandes indústrias conectadas na região metropolitana, né? Isso a gente ainda não tem. Todo político costuma falar que educação é prioridade, né? Você agora, como presidente da comissão, pensa em ações diferentes? Eu falo. Educação é algo que tem que ser considerada prioridade para ela poder realmente entrar na pauta de prioridades. Hoje é retórica, né? Normalmente, todo político fala educação, saúde e segurança, né? Educação, ela tem que ser colocada como prioridade na marra, porque educação, se vai mal, você não sente na hora. Se a saúde vai mal, você tem uma greve no dia seguinte. Você tem os moradores do bairro batendo panela no dia seguinte. Se a segurança vai mal, você já percebe no dia seguinte, já tem uma crise, já está no jornal. A educação, às vezes falta uma coisa, falta um problema na merenda, mas sempre coisas pontuais, mas não há uma comoção, né? É preciso que haja esse tipo de compromisso com a educação, porque se a gente não lidar com ela da forma que tem que lidar, a gente vai perceber os efeitos daqui a 10, 15, 20 anos. Agora, por exemplo, a turma que vai entrar no mercado de trabalho, a turma que vai vir aí, se tornarão cidadãos, é uma turma de pior qualidade do que de 10 anos, porque os indicadores de educação pioraram muito nos últimos anos. Aqui em Ribeirão Preto, só nas escolas estaduais, o aluno termina o 9º ano, 1 a cada 10 tem um mínimo em matemática. Então, assim, quase 60% dos alunos estão na rede estadual. Rede estadual também é problema do município, porque o aluno é ribeirão-pretano, a família mora em Ribeirão Preto. A educação municipal é um pouquinho melhor, mas não é muito mais que isso, não. Essa turma vai entrar no mercado de trabalho e vai trabalhar qual vai ser a produtividade desse cidadão. Como que ele vai votar, como que ele vai exercer a sua cidadania. Então, a educação é a linha
primordial de todo estadista, de todo político comprometido com a melhoria da sociedade. O que a gente vai fazer de diferente? Né? Primeiro, conhecer. Então, ano passado eu fiquei o ano inteiro mapeando, estudando, entrevistando gente, fui pessoalmente mais de 70 escolas, ainda quero conhecer mais, né? Entrevistei cozinheira, professora, diretora, coordenadora pedagógica, vice-diretora, enfim, vi a estrutura das escolas, ouvi relatos do que funciona, do que não funciona, do que precisa, do que não precisa. E estudei também os planos de educação, o orçamento, vi modelos de instituições especializadas, Falcone, todos para a educação, Instituto Ayrton Senna, aqui também na Secretaria de Educação, estrutura administrativa, conversei com muita gente, tanto no Departamento de Administração quanto no Departamento de Educação. E esse ano eu vou continuar fazendo isso, mas como presidente da Educação, 4 pilares: estrutura das escolas, parte pedagógica, do que prejudica a parte pedagógica, questão de professores, falta de professores, deficiência de quadro de professores, condições de trabalho, estrutura das escolas em relação com a comunidade e gestão escolar. São os pilares que a gente vai ter. A gente vai ter indicadores, como eu fiz com a transparência aqui na Câmara, mas aplicar isso na educação. Eu acredito que a gente vai conseguir mobilizar a sociedade de uma forma mais didática, para realmente toda a sociedade de Ribeirão Preto ter como meta número 1, educação. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você, Bárbara. Obrigado.